EBP, os valores relativos aí ao desenvolvimento, à modelagem do projeto, né? Por fim, tem uma última opção, é a combinação das alternativas. Eu acho que 8666 com PMI ou multilateral com PMI funciona razoavelmente bem. Essa é uma ferramenta fantástica para ouvir o setor privado antes de lançar a licitação. 30 minutos? Estamos no meio? Agora tem que passar a quinta. Essa é uma ferramenta interessante para ouvir o setor privado, para gestão de mercado. Olha, setor privado, eu estou pensando em lançar um metrô de Curitiba, com esse desenho, com tantas estações, com tal traçado. Funciona? Você teria interesse nesse projeto? É uma forma de escutar e de aferir o interesse do setor privado, pode ser a PMI. Opa, vamos lá. Basicamente, análise de projetos. Esse é outro aspecto bastante importante na PPP. Isso aqui é um fluxo de benefícios e custos de um projeto do ponto de vista da sociedade. Um projeto deve ser executado se os custos, né, se os benefícios sociais do projeto, deduzidos dos custos sociais ao longo do tempo, descontada uma taxa de desconto, for maior que zero. Ou seja, é a famosa relação custo-benefício. Nós só devemos fazer um projeto se o benefício ao longo do tempo for maior do que o custo. Parece óbvio, né? Mas muitas vezes a gente não faz isso, né? Um exemplo aqui, eu acho aqui, o projeto aqui, o PPP Linha 4 de São Paulo. O Hugo foi embora, né? Mas claramente é um projeto que atende esse requisito aqui. Ó. O projeto já alcançou a demanda de 650 mil passageiros dia. Esse é claramente um projeto que atendeu isso. Valor presente líquido para a sociedade maior que zero. Agora você tem outros aqui, né? Estádios da Copa da África do Sul, Túnel da Mancha, TAV. Será que o benefício supera o custo ao longo do tempo? Então, condições para análise de projeto. PPP, vamos fazer uma PPP? Sim. VPL, benefício tem que ser maior que custo. Projeto não deve ser executado se o benefício for menor que custo. 2. Se nós tivermos duas alternativas, sejam alternativas técnicas excludentes ou não excludentes, ou dois projetos, um hospital e uma escola, a gente deve fazer o que tem a maior soma de benefícios para a sociedade. Parece óbvio, não? Se eu tenho dois projetos, eu tenho que fazer o que tem maior benefício. Aí ontem, assistindo o Jornal Nacional, eu vi lá a proposta da oposição. Eliminar o TAV e aplicar os 50 ou 60 bilhões em mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras. Parece óbvio isso, não? O TAV, o ex-presidente do BNDES falava que o TAV é menos importante, ele é menos prioritário para o Brasil do que o chafariz na praça da cidade do interior do estado que não foi criado ainda. Ou seja, isso é tudo muito óbvio, mas nem sempre é observado. Vamos lá? Análise do mérito do projeto de PPP. Quando a gente tem que fazer PPP? A gente tem que fazer PPP, aqui em verdinho, PPP, vocês entendem o fluxo, entendem bem? Isso aqui já é o fluxo de benefício e custo do projeto. A gente tem que fazer PPP quando ela tem possibilidade de trazer benefícios maiores do que as alternativas, do que esse modelo convencional nosso de 8666. Ou quando ela tem possibilidade de trazer eficiências. Eu consigo construir com custo menor, num prazo menor. Ou eu consigo operar o projeto com custo menor do que a alternativa pública tradicional. Então, você vê que o verdinho, você tem aí uma relação benefício-custo melhor do que o azulzinho. Nesse caso, a gente tem que utilizar a PPP. Quando a PPP ela é mais eficiente do que a alternativa. Também parece óbvio, não? Mas também não é adotado sempre. Análise do mérito. Então, a forma mais adequada de avaliar se o projeto deveria ser feito com uma PPP ou não, seria fazer análise de custo-benefício tradicional. Mas como é que os governos geralmente fazem isso? Eles fazem uma conta que é o fluxo de pagamentos do governo. Ele compara hipoteticamente quanto custaria para o governo, aqui em azulzinho, custo para o governo, quanto custaria para o governo fazer o projeto ao longo do tempo e traz isso para valor presente com uma taxa. E calcula. O Estado gastaria 2 bilhões e 600 para fazer esse projeto de presídio para 3 mil presos, 27 anos.
E ele compara esse custo com as receitas do parceiro privado. Porque antes da entrega do presídio, não existe nenhum tipo de pagamento do Estado. O parceiro privado ele só começa a receber quando a vaga do presídio, ou a vaga escolar, ou o leito do hospital é disponibilizado. Então, ele compara esse fluxo de receitas, que eu coloquei aqui em verdinho, com esse fluxo azul. Ou seja, se os custos para o governo, nesse modelinho verdinho, forem menores do que esses custos no azulzinho, você tem que fazer a PPP. Eu estou vendo aqui, até troquei, o custo da PPP ficou maior aqui. Nesse caso, não deveria fazer a PPP. Vamos lá. Potenciais vantagens da PPP. A primeira delas são os incentivos contratuais. A gente pode passar? Vai ficar passando, voltando. Vamos lá. Não, essa aqui. Essa, exatamente. Incentivos contratuais. Quais são esses incentivos contratuais? A PPP eu tenho taxa interna de retorno. Se eu conseguir construir o projeto no menor prazo e ao menor custo, eu melhoro minha taxa de retorno. Então, eu tenho incentivo contratual para controlar prazo e custo. Isso que é algo que não existe muitas vezes no nosso modelo tradicional, em Lei 8666. Um outro incentivo contratual. Eu tenho incentivo para fazer um sobreinvestimento em construção, ter uma construção melhor, com materiais melhores, de modo a reduzir meus custos operacionais. Pode passar para baixo. Opa, não, para cima. Para cima. Outro aspecto interessante, transferência de riscos. Aí, agora desce. Transferência de riscos. Como eu tenho capacidade, né, eu tenho aqui um incentivo contratual para controlar meu prazo, meu custo, eu tenho maior certeza de prazo e custo na PPP do que no modelo tradicional. No turnkey também é assim. Quem é engenheiro vai saber que é turnkey, é PC. Tem outros tipos de contratos que permitem capturar essas eficiências, mas a PPP cria esses incentivos contratuais. Outra vantagem da PPP, ela cria aqui um incentivo para que eu aumente a minha receita de exploração de receitas acessórias. Então, se você olhar ali um aeroporto da Infraero, aquelas lojas meio acabadas, mal iluminadas e tal, um terminal privado é um shopping. É um shopping. Basta sair do país, ir para Costa Rica, para San José ou para Lima, no Peru, você vai ver que você está dentro de um shopping e, por acaso, ele também é um terminal aeroportuário. Então, a PPP cria essa vantagem aqui. E ao poder explorar essas receitas, há a possibilidade de o projeto ficar mais econômico para o governo. Opa! Vamos lá. Outro ponto ali é retificação tempestiva de falhas. Aí volta no modelinho. PPP, a gente falou no comecinho que tem remuneração variável vinculada ao desempenho. Nós temos 300 indicadores no nosso projeto de presídios. Se nós perdermos uma cela em um dos nossos presídios, nós temos uma multa diária de R$2.000. Ou seja, rapidamente, se eu perder a hidráulica de uma cela, não tenho dúvida que nós teremos 3 homens fazendo a manutenção corretiva e que essa cela será entregue em 24 horas. Não o diretor operacional da empresa vai tomar um pito da diretoria. Não tenho dúvida. No setor público, no fornecimento tradicional, esse tipo de incentivo não existe. Muitas vezes, para trocar uma porta, você tem que fazer ali uma tomada de preço para trocar uma porta. Isso demora aproximadamente 18 meses e 5 dias. Então, a PPP tem essa vantagem, né? Ela captura o orçamento de manutenção. O orçamento de manutenção fica capturado. Então, o ativo, a escola, o hospital, o presídio, a rodovia, ele é sempre mantido num bom padrão de conservação. Essa é uma vantagem. Outra vantagem é a introdução de inovações. Eu tenho incentivo contratual para inovar na forma de construir e na forma de operar o projeto, para reduzir meus custos. Esse é um tipo de incentivo que muitas vezes a gente não encontra no modelo tradicional. E, por fim, a exploração de receita acessória, a gente já falou dela. Vamos lá. Agora, para que todas essas eficiências, eu falei de um monte de eficiências, né? Para que todas essas eficiências sejam capturadas, a gente precisa de fortalecimento institucional. Inevitavelmente. Incentivos contratuais, eles podem não funcionar. A empresa pode não ter capacidade de construir projeto.
ela pode não ter capacidade de operar o projeto. Não é? A captura dos benefícios da PPP depende de gestão de projetos e contrato competente no ciclo de vida do projeto. Se o projeto tiver 30 anos, você vai ter que ter uma estrutura para fiscalizar, para monitorar, para regular de 30 anos. Isso é inevitável. Inevitável. Para que você precisa? Para seleção de bons projetos, competição pelo acesso ao mercado. O mercado de PPP, o mercado de infraestrutura, é um mercado semi-monopolista. Então, não existe competição no mercado. O aeroporto de Curitiba não compete contra o aeroporto. Só existe um, ou dois, na mesma cidade, ou três. Então, você precisa ter competição pelo acesso ao mercado. É garantir um processo licitatório competitivo, efetivamente autêntico. Seleção de bons fornecedores na licitação. Você pode contratar uma firma que apresentou menor valor da contraprestação, mas ela não é capaz de gerenciar esses riscos do projeto. Ela não é capaz de projetar, ela não é capaz de financiar o projeto, não tem capacidade financeira, não tem como ofertar garantias, e, por fim, não tem capacidade de implantar ou operar. Isso pode acontecer? Pode. 2 dias atrás, eu estava em Vitória, e tinha uma reunião com o secretário de Gestão Estratégica em Vila Velha, que fica do outro lado. Vitória é uma ilha, Vila Velha fica no continente do outro lado. Reunião às 9h, eu cheguei às 8h30 e o meu interlocutor chegou às 10 da manhã. Por quê? Ocorre que a terceira ponte, que é uma concessão comum, ela foi vandalizada durante as últimas manifestações de estudantes. Eles quebraram o Tribunal de Justiça, quebraram 200 vidraças e quebraram também as cabines do pedágio. O que a concessionária fez? Em vez de liberar todos os carros, não, começou a cobrar manualmente. Gerou um congestionamento em Vitória de 7 quilômetros. Briga, confusão. Ou seja, o que é o óbvio, ululante, senhores? É que deveria ter tido uma boa gestão de contratos. Senhores da concessionária, por favor, abram as cancelas, deixem todos os motoristas passarem. Quanto custa por dia isso? R$142 mil. Vezes quantos dias para consertar? 15. Custo? R$2.250. Olha, vou equilibrar teu contrato, vai ter um mês a mais para explorar a ponte no final do período contratual. Tudo bem, acabou. Segue a vida. Gestão de contratos eficiente. Se não houver, senhores, e sabe, tem um detalhe curioso, que eu conversava, o Walter saiu aqui, Luiz Carlos saiu, não, Luiz Carlos está ali, ele não botou o boné dele, que significa que está bom o papo. Se ocorre um problema em uma rodovia privatizada ou concedida, ou uma ponte, o problema recai sobre o governo, não recai sobre a concessionária. Então tem um risco político ali que cabe ao governo. Então vamos lá, gestão de mudanças contratuais e plano de contingência. Eu estou falando aqui de plano de contingência. A concessionária não tinha um plano de contingência. Ela não tinha um plano de contingência para substituir a anteninha lá do sem parar. Ela não tinha um plano de contingência, uma análise de riscos. Olha, se quebrarem todas as nossas cancelas, deixa todo mundo passar. Vai ter um impacto político, social, econômico, menor do que cobrar e gerar um congestionamento enorme. Vamos lá. Está escrito potenciais vantagens, mas, na verdade, são potenciais desvantagens da PPP. Primeira, complexidade. São arranjos comerciais e contratuais bastante complexos, que envolvem uma série de contratos com bancos, bancos tanto para financiar quanto para prover as fianças bancárias, contratos com fornecedores, é bem complexo fazer PPP. Outro é o custo de transação, é o custo que o Estado e a empresa têm que investir para participar desse mercado. Esse custo é bem mais alto do que o custo de uma licitação tradicional. No metrô de Londres, por exemplo, o Estado ganhou para fazer a PPP lá do metrô londrino, a PPP para modernização, reforma e gestão do metrô londrino, o Estado gastou 180 milhões de libras. 180 milhões de libras. E o setor privado, eram 2 empresas que participaram dos estudos, gastaram 275 milhões de libras. 400 milhões de libras. A libra está em quanto? 3,5, 4? 1 bi de projeto. 1 bi é o orçamento do metrô Curitiba. Gastaram 1 bi para estudar o projeto do metrô londrino. É caro. É caro. Realmente tem custo de transação. Outro é a inflexibilidade contratual. Um projeto de metrô,
você tem, o projeto vai ser uma linhazinha de macarrão, né? Uma estação, outra estação, algumas estações, uma linha única, ótimo, tem uma demanda, tem um certo escopo. E se o Estado construir um BRT sobre essa linha e roubar a demanda dessa linha? Se o Estado criar uma outra rede de metrô que interferir nessa demanda, como é que a gente reequilibra esse contrato? Outra coisa, e se a demanda for muito maior, isso é bom, né? Se a demanda for muito maior do que a demanda prevista, como é que a gente amplia o projeto? Ou seja, a gente tem que criar dentro do contrato de PPP provisões para que ele seja flexível. Outra coisa, se essa concessionária que tem aí, que é responsável pela operação do metrô de Curitiba, daqui a 10 anos ela tiver que ampliar, como é que a gente garante que esse orçamento dela vai ter um orçamento de construção, não vai? Ela fala assim, ó, município de Curitiba, fiz o levantamento para ampliar essas estações, hipoteticamente, vai custar 800 milhões. Como é que a gente assegura que esses 800 milhões são custo econômico e eficiente, do ponto de vista da sociedade? Entendeu? Isso tudo a gente tem que pensar quando está fazendo PPP. Outra desvantagem é que, em caso de mudanças no contrato, você vai ter que reequilibrar o contrato. E essas renegociações, elas são lentas e são caras. Eu participei de uma 24 meses. O termo aditivo deve sair esse mês. 24 meses discutindo um reequilíbrio contratual. Simples, não é um reequilíbrio complexo, não. É um projeto bem mais simples do que metrô. Outro problema é que você pode introduzir uma série de inovações no teu projeto que podem não funcionar. Tá? A SPE, ou a empresa encarregada, pode não ser capaz de gerenciar os riscos, o exemplo que eu dei da terceira ponte de Vitória. Né? E, por fim, o custo do financiamento privado ele pode ser maior do que o custo do financiamento público. Ou seja, o governo vai tomar recurso, ele toma recurso a uma determinada taxa, e o governo, como tem capacidade de aumentar tributos, etc., ele toma uma taxa menor. Ou seja, em tese, o custo para financiamento privado, ele, em tese, é maior do que o custo de financiamento público. Tá? No Brasil, isso não prevalece muito porque o BNDES é subsidiado. O custo, às vezes, de BNDES é menor do que o custo aí de uma TJLP mais 2, mais 3, é menor do que o custo aí da Selic, o custo para o governo rolar a sua dívida. Mas isso é uma distorção de mercado, enfim. Mas, geralmente, é mais barato o governo financiar o projeto. Vamos lá. Setores adequados para PPP. É prudente adotar a PPP em projetos que criam oportunidades para ganho de eficiência. Rodovias, pontes, túneis, abastecimento de água, resíduos, acomodação. Esses serviços têm considerável potencial para gerar economias ao longo do ciclo de vida. Além disso, não parece difícil contratá-los e assegurar que os interesses dos destinatários sejam prejudicados em virtude da redução de qualidade decorrente dos investimentos em eficiência produtiva. Isso parece mais desafiador em serviços essenciais como saúde e educação. O que ele quis dizer aqui? Eu sou analista aqui do Banco da União Europeia, Banco Central Europeu. Que a PPP gera um incentivo para você reduzir seu custo de implantação e para reduzir seu custo de operação. E aí você pode ter uma perda de qualidade na prestação do serviço. Nesse caso, você troca eficiência para produzir, para implantar e para operar, por qualidade no serviço. Então, quando é que funciona a PPP? Quando é fácil identificar essa perda de qualidade do serviço. Isso é muito fácil identificar, por exemplo, no ativo. Está muito bem mantido esse prédio. Eu consigo olhar e consigo mensurar. Isso é mais difícil de fazer, por exemplo, numa linha férrea. Essa linha férrea está bem mantida ou está mal mantida? O sistema de gestão empresarial da empresa precisa ser atualizado ou não? Então, em alguns projetos é muito fácil você monitorar, fiscalizar o projeto. Vou dizer mais desafiador. Não quer dizer que seja impossível. PPP tende a proporcionar ganho de eficiências em projetos com escopo definido e facilidade de contratar. Facilidade de monitorar e fiscalizar. Ganhos em outros setores são mais desafiadores. O que as análises mostram aí? PPP é bem interessante em rodovias, pontes e túneis, acomodação, água e resíduos. Rede de ferrovias. Ainda está sendo testado nesses projetos. Não sou eu quem está falando, é o analista do Banco Europeu.
E, curiosamente, ele trazia, nesse artigo que ele fez para a revista do Banco Europeu, ele falava o seguinte, ó, embora a PPP em ferrovias, rede de ferrovias, não tenha sido um modelo ainda muito testado, ele tem sido utilizado de forma aí dominante. Canal da Mancha, azulzinho, e o vermelhinho aqui, o metrô de Londres. Quase 50% da carteira do Reino Unido. São projetos enormes e o modelo de PPP ainda está pouco testado. Então, exige atenção redobrada. Ferrovias, 51% em valor. Em outras rodovias, pontes em vermelhinho, acomodação, que são os projetos de hospital, prisões, etc. Defesa em azulzinho, outros. Isso significa que não dá para adotar, então, PPP em metrô? Não, não, absolutamente não. Significa que a gente tem que beber da fonte dos outros, ver onde eles erraram, tentar entender, estudar a linha 4 do metrô de São Paulo, ver onde eles acertaram, onde eles erraram e tentar melhorar no modelo de Curitiba. Já se sabe, por exemplo, da linha 4, que seria mais, foi um turnkey, né? Foi um contrato, uma empreitada para fazer a obra e um PPP para fazer para a implementação aí do material rodante e do sistema. Se fosse um integrado, talvez teria sido mais eficiente. Então, em vez de criar um modelo novo aqui, sugestão, recomendação, conhecer outras experiências. Visitar São Paulo, visitar o Rio, que acabou de fazer VLT, visitar Transport for London, que cuida lá do metrô londrino, e conversar com eles. A maior parte das PPPs no Reino Unido está em áreas nas quais é difícil argumentar a favor ou contra as PPPs. Cabe ressaltar que o governo não inclui mais o Túnel da Mancha como uma PPP e não está claro se a PPP do metrô de Londres foi um bom negócio. Como a segurança, um item importante no transporte público, é difícil de contratar, é difícil de fiscalizar se o trilho está bem mantido ou não. É possível que a tentativa de proteger o interesse público em relação à segurança tenha contribuído para o alto custo de transação do metrô de Londres. Lembra que custou 400 milhões de libras? Agora, era um projeto muito diferente do nosso. Então, não dá para comparar. Né? Muito difícil, muito diferente. Era um projeto para modernização de estações muito antigas do metrô londrino. E em muitas delas, a acessibilidade é muito ruim. Se você não consegue acessar, não consegue fazer projeto, não consegue fazer estudo e verificar qual o orçamento da reforma, como é que você vai contratar isso, colocar isso num contrato de 20 anos? Ou seja, para fazer PPP tem que ter escopo bem definido. Se o projeto de Curitiba tiver escopo bem definido, que é um bom modelo geotécnico, um excelente estudo de origem e destino, e o escopo tiver muito bem definido, a extensão, o número de estações, etc., a possibilidade de a PPP dar certo aumenta. À medida que a gente colocar pontos de interrogação no escopo desse projeto, a possibilidade de insucesso também aumenta. Bem, isso aqui é um gráfico interessante, que ele mostra aqui o seguinte. Pega aqui projetos de diferentes setores, pelo tamanho, tá? Grande, médio e pequeno, e se ele se enquadra como PPP ou concessão comum. Lembrando, concessão comum, a tarifa é suficiente para viabilizar o projeto. A PPP exige uma complementação do governo. Vamos ver onde é que está ali a mobilidade urbana. É o 3. Mobilidade urbana tem possibilidade aqui de adoção como PPP, embora seja um projeto muito caro. Não tem viabilidade, no entanto, para fazer uma concessão comum. Ou seja, a receita tarifária nunca é suficiente para viabilizar o projeto do ponto de vista financeiro. Tem uma série de notícias ruins, que é difícil usar a PPP, mas tem um dado relevante aqui, ó, metrô linha 4 de São Paulo. Isso aqui virou um case de sucesso internacional, com uma das melhores PPPs, das 40 melhores PPPs do mundo em desenvolvimento. Um estudo aí do Banco Mundial, que eu posso até disponibilizar para vocês, se tiverem interesse de ler. Início dos estudos em 2001. A execução das obras civis foi contratada da forma tradicional, uma lei de licitações e contratos, né, 8666, porque a lei de PPP ainda não tinha sido aprovada, foi aprovada só em 2004. Tá? Esse é um projeto que teve a consultoria do Banco Mundial. Tá? O escopo dessa PPP era aquisição e comissionamento dos trens e dos sistemas. Obras civis foi um outro contrato, foi uma empreitada. Tá? Era uma concessão de 30 anos,
Só uma série de inovações tecnológicas, que é os trens sem motoristas, portas automáticas, etc. Tá? O projeto começou a ser estudado em 2001, o que chama de fechamento financeiro, 2008, 7 anos. Então, são realmente projetos complexos, longos. Com o IDB, BNDES não financia material rodante importado, então tiveram que contratar financiamento no exterior. Isso também gera um custo grande. Ou seja, aqui a gente volta à questão, por que PPP é interessante quando o projeto tem uma determinada escala? Quanto tempo de estudo? Até você finalmente conseguir aí contratar o financiamento. Isso é muito caro, são poucas empresas que conseguem. Houve um atraso nas obras civis, que era o contrato de empreitada, mas a operação foi iniciada entre 2010 e 2011. Tá? Eu andei no projeto, eu peguei o projeto no comissionamento, eu pegava no contrafluxo, bons trens, boas estações, está funcionando de forma adequada, funcionou para São Paulo. Há queixas, estações poderiam ter sido maiores, etc., mas tem funcionado bem. 3 fontes de receita projeto. Primeira, tarifa por usuário, um pagamento fixo para a cobertura dos custos de operação e manutenção,